Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará os vossos louvores. Programa Vivendo a Palavra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Busquemos a intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos para o nosso ato de contrição. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para que retornem ao bom caminho. Dai a todos o que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo aquilo que é digno desse nome. Amém. Durante esta semana, vamos pedir a graça de ter um coração manso e humilde e sereno. O coração de Jesus nos convida a todo instante a implantar o reino da vida nas pessoas e na sociedade, que é o seu plano de amor para com todos. Ele quer curar as nossas feridas, restaurar as nossas forças, reparar as nossas ofensas, para que possamos sempre buscar as coisas do alto. Oremos no Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de viver na luz da Tua palavra. Invoquemos o Divino Espírito Santo, que Ele possa iluminar-nos neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. É com muita alegria que hoje nós vamos refletir no Evangelho de São Mateus. Tome comigo no capítulo 10, versículo 24 a 27. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo de 24 a 27. Assim nos diz o Senhor: o discípulo não é maior que o mestre, e o servidor não é maior que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como mestre, e ao servidor como o patrão. Se chamaram de Beelzebul, o pai de família, quanto mais farão as pessoas de sua casa? Não temeis, não temais, porque não há nada escondido que não venha à luz, e nada há de secreto que não venha a se saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos digo ao ouvido, publicai-o acima dos telhados. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho, Jesus está falando para os seus discípulos. É um ensinamento para os seus seguidores. Discípulo é aquele que procura praticar aquilo que o mestre pratica. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, uma pessoa vai aprender violão e tem um mestre de violão. Ele vai lá e treina tudo aquilo que o mestre sabe. E Jesus fala assim, basta o discípulo ser como o mestre. Então Jesus chamava, convocava as pessoas, convoca os homens a ser seus discípulos, seguidores. Aprender a viver, a praticar um estilo de vida como o dele. E ele diz, olha, basta o discípulo ser como o mestre, não tem que ser maior. Basta a gente ser como Jesus Cristo, que já é um objetivo imenso. E ele diz assim, para me seguir, para ser meu discípulo, vocês vão ter problema. Vocês vão ter dificuldade, porque o discípulo, o seguidor de Jesus Cristo, vai ter que dar testemunho do amor, testemunho da verdade, testemunho do perdão, testemunho da fé, testemunho do reino de Deus. E isso incomoda as trevas. Isso incomoda aquelas pessoas que estão com a prática errada. A princípio, muitas ficam até ferozes, indignadas, quando você diz para uma pessoa que ela tem que perdoar o próximo, que ela tem que amar o irmão, que ela tem que abençoar o inimigo, que é da doutrina de Jesus Cristo, né? Um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para nós foi assim, amem uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou os inimigos, abençoou os inimigos. A gente vê no alto da cruz, ele orando por aqueles que estavam tirando a vida dele. Pai,
perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então um discípulo é esta pessoa que faz uma opção pelo amor, pelo bem, pela graça de Deus, e ao agir assim, ela incomoda. E às vezes ela é até chamada de Beelzebu. Beelzebu, segundo a tradição judaica, era um príncipe dos demônios. Demônio é confusão, espíritos maus. E os judeus tinham que Beelzebu era um dos príncipes desses espíritos maus que se manifestavam nas pessoas que não buscavam a Deus. E atribuem a Jesus essa expressão. Ele incomoda tanto porque na época os fariseus eram muito legalistas. Queriam cumprir a lei a ferro e fogo, sem amor, muitas vezes querendo que apedrejasse, querendo que punisse as pessoas. E Jesus os convoca ao amor. E isso incomoda os fariseus. E eles chegam a dizer, esse homem é um Beelzebu, esse homem é um inimigo, ele atrapalha. E assim todo cristão autêntico, quando começa a dar testemunho, ele incomoda as trevas. Mas Jesus diz, não tenha medo, vá em frente. Se fizeram comigo, vão fazer com vocês, mas tenham fé, eu estou com vocês. Não fiquem preocupados, vão em frente. Olha aqui, o que vos digo à escuridão, dizei-o às claras. O que vos digo ao ouvido, publicai-o em cima dos telhados. O discípulo é aquela pessoa que escuta Jesus Cristo na sua oração, que pega a sua Bíblia, vai para o quarto, ora, medita na palavra de Deus e busca ouvir o que Deus quer para esse mundo, o que Deus quer para a nossa vida. Esses dias atrás eu tive uma experiência interessante. Na minha oração, quando orava, refletia sobre depressão, quantas pessoas com depressão, com problema, e escutando, orando na minha oração, e o Senhor tocou no meu coração. Ouvi mesmo a voz claramente dizendo para mim assim, a causa de muita depressão é que o ser humano ultimamente só gosta de má notícia. O homem hoje está apegado às más notícias. Eu sou a boa notícia, eu sou a salvação. Mas o homem hoje se apegou a notícias ruins, a televisão, a jornais, uma notícia ruim atrás da outra. Isso leva a um sentimento depressivo. Isso leva a um desgaste. O homem não foi criado por Deus para ficar armazenando tanta notícia ruim. Então, irmãos, a boa notícia é o Evangelho. Ao invés de ficar apegado no jornalismo cedo, de tarde, de noite, leia um salmo, busque a palavra de Deus e você vai ver que a sua vida vai ter outro sentido, porque Jesus Cristo é a boa nova, é a luz para esse mundo. Eu quero orar por você. Não tenha medo de seguir Jesus. Não tenha medo de ser um discípulo. Busque a Sagrada Escritura, busque a igreja, busque participar da vida comunitária e você vai perceber que seguir Jesus é o caminho certo. Neste momento eu oro por você, querido irmão, querido telespectador, querido ouvinte, que o Senhor Deus possa te abençoar, que você possa abrir o seu coração para ser um seguidor de Jesus Cristo, que você não tenha medo de abraçar a fé, de dar passos na fé, praticando os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja no seu coração e que a graça de Deus encaminhe sua vida e que você seja aberto às boas notícias que o Evangelho nos traz. Amém. Este momento nosso de interagirmos, Envie sua pergunta, sugestão. Se você tiver uma historinha de fé, encaminhe para nós, programa vivendoapalavra@gmail.com. Mande a sua historinha, estamos aqui abertos a interagir com você. Queremos que você participe mandando notícias, informações sobre o programa, tá bom? Contamos com a sua participação. Hoje nós vamos responder a pergunta da Silvia, lá da Vila Redenção. Ela nos pergunta, como são organizados os livros do Novo Testamento? Silvia, o Novo Testamento é um conjunto formado por 27 livros organizados, conforme os temas e estilos diferentes. Temos os Evangelhos, que são os 4, logo em seguida vem os Atos dos Apóstolos, que é uma segunda parte do Evangelho de São Lucas, depois as cartas, que são escritos dirigidos às primeiras comunidades, e finalmente o livro do Apocalipse, de São João, que é um livro escrito em linguagem figurada, porque se dirige aos cristãos em tempo de perseguição. Essa fonte é da Bíblia Ave Maria. Vale a pena conferir. Rezemos com São Camilo de Neles. São Camilo, que é chamado por Deus para ser amigo dos enfermos,
consagrastes a vida inteira a assisti-los e confortá-los. Contemplai do céu os que vos invocam, confiados em vosso auxílio. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. Vamos à nossa historinha de hoje. Um dia, quando ainda pequeno, eu andava com meu pai na estrada, pelo campo, e de repente ele parou e me perguntou: filho, o que você está ouvindo além dos pássaros? Atentei o ouvido e parece que escutei o barulho de uma carroça. E disse: estou ouvindo um barulho de uma carroça, pai. Isso, muito bem, meu. Falou para mim, muito bem. E é uma carroça vazia. Eu falei: como, pai, uma carroça vazia? Como é que o senhor sabe? Ele diz: não, filho, quanto mais vazia está uma carroça, mais barulho ela faz. Veja quanto barulho essa carroça está fazendo. Guardei essa história no meu coração e hoje, quando reflito, convivo com as pessoas, lembro da história do meu pai. Quando encontro alguém que fala muito, grita, é dono da verdade, impõe suas ideias, prepotente, é cheio de razão, lembro da história do meu pai. Muito barulho, muita força nas palavras, é sinal de carroça vazia. Então que possamos refletir bem nessa mensagem deixada pelo meu pai, que nós não podemos ser ávidos em mostrar as coisas, em ser donos. Precisamos ter a humildade de silenciar, de escutar, de ouvir os outros e, quando solicitados, manifestar a nossa palavra, a nossa colocação. Tudo com a sabedoria. Então guardemos a mensagem de hoje. Quanto mais barulho, mais vazio podemos estar. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.